Fala, meus queridos, muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Queria desejar a vocês um bom retorno para esse nosso segundo semestre do nosso Piauizão aí. Então, queria mandar um abraço para o pessoal aqui de Oeiras, São Pedro, Novo Santo Antônio, Jerumênia, Floriano, terra do maior carnaval do Brasil, que é Floriano, rapaz. Cocal de Telha, Bom Jesus. Mandar um abraço para todos vocês aí. E vamos para cima, vamos com tudo. Para quem descansou nessas férias aí, né? Tivemos aí uns 20 dias aí de férias. A gente descansou, relaxou, tá com energias renovadas para esse segundo semestre. Beleza? Então vamos com tudo, bora para cima e bora começando falando de funções, interpretação de gráfico e de expressões algébricas. Então vamos lá para o início da parte ali de funções, que é aquela parte onde vem domínio, imagem, contradomínio. Vamos estudar os tipos de funções que nós vamos dar continuidade amanhã. Beleza? Bora lá. O nosso conteúdo, né? Interpretação de gráfico e de expressões algébricas. Definição, exemplo e muitas resoluções de questões. Então, gente, para a gente poder dar início, essa parte aqui do início de funções, nós temos que relembrar de quem? Lá do plano cartesiano. Primeiro, um par ordenado é um conjunto de dois elementos, sendo A vezes B, né, que é o produto cartesiano, X pertence a A e o Y pertence a B. Agora, dois pares ordenados, eles são iguais quando o quê? O primeiro daqui, né, é igual ao primeiro daqui, por isso que o A tem que ser igual a C, e o B sendo igual a D. Aí nós podemos afirmar que esses dois pares ordenados são iguais. Beleza? Agora, eu tenho esses dois conjuntos. Conjunto A, que é 2 e 3, e eu tenho aqui um conjunto B, que é 1, 3 e 5. Se eu quero fazer essa relação, o produto cartesiano A vezes B, observa que eu pego ó, o A com o do B, na ordem. 2, 1, 2, 3 e 2, 5. 3, 1, 3, 3 e 3, 5. Professor, e se eu mudar a ordem? Gente, se eu mudar a ordem, se eu quiser fazer B vezes A, é diferente. Não é que nem a gente multiplicar números inteiros, números naturais. 3 vezes 5, a mesma coisa de 5 vezes 3. Aqui em produto cartesiano, não, é diferente. O primeiro elemento é do conjunto A e o segundo elemento é do conjunto B. Essa forma de representação é denominada tabular. Quando a gente coloca entre chaves, é representado como forma tabular. A forma gráfica, como vocês podem observar aí, né? Estamos colocando todos os pontos aí no plano cartesiano. E vamos falar aqui de relação binária. Nós chamamos de relação binária de A em B qualquer subconjunto do produto cartesiano A vezes B. Eu tenho aqui o conjunto A, que é 2, 3 e 4, e o B, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, se eu quero fazer o produto cartesiano A vezes B, então eu vou ligando todos do A com B. Ó, fica 2, 2, 2, 4, nós temos vários aí, né? E chamamos uma relação binária R do produto cartesiano A vezes B, em que Y é o consecutivo do dobro de X. Como vocês podem ver aqui, ó, A vezes B, Y é igual a 2x mais 1.
Aí nós temos essa relação binária aqui, ó. 2, 5, 3, 7 e 4, 9. A equação y igual a 2x mais 1 é a lei da relação R. Beleza? Bora lá. Agora, nós podemos também representar em forma de diagrama. Porque tem questões que ele coloca em forma tabular, lá no início que a gente colocou, em forma de diagramas, que é como esse aqui. Eu tenho um conjunto A, que é 2, 3 e 4, e o B, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho essa relação que é y igual a 2x mais 1, em diagrama de flechas. Nós temos o domínio, contradomínio e a imagem. Quero que vocês, que eu vou até aprofundar mais um pouquinho daqui a pouco. O domínio são os primeiros elementos da relação R. Observe que é o 2, 3 e 4. Né? Que é onde está saindo a flechinha. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B. É onde tem todos os elementos do conjunto B. E a imagem é onde chegou a setinha. Observe que a imagem é 5, 7 e 9. E o contradomínio são todos do B. Então, domínio, contradomínio e a imagem. Observe que do 2 foi para o 5, 3 para o 7 e o 4 para o 9. Beleza? Agora, vamos definir o que é uma função. Gente, função é uma relação binária em que cada elemento x do conjunto A corresponde a um único elemento y do conjunto B. Beleza? Y é igual a f de x. Y é uma função de x, com x pertencente a A, e y pertence ao B. Então vamos lá, observa aqui, ó. 1 está ligado por 2, 3 por 3 e o 4 por 5. Aqui é uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde ao que? Observa aqui, ó, a um único elemento do conjunto B. Então, esse diagrama aqui representa uma função. Toda função é uma relação. Agora, vamos ver aqui o segundo exemplo aqui, o exemplo B. Nós temos aqui, ó, 1 ligado para o 2, o 3 para o 3 e o 4 para o 3 também. R2 aí, que é essa relação, é uma função também de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. E agora aqui na letra C, esse aqui não é uma função. Por quê? Observa que o elemento 3, ele foi ligado para o 3 e ele também foi ligado para o 5. Então, eu tenho um elemento que corresponde a dois elementos do conjunto B. Então, isso não configura uma função. É uma relação, mas não é função. Aí tem até aquele detalhezinho que deve estar atento. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Agora, vamos ficar ligado aqui, né? Nesses termos, para a gente resolver aqui as questões. Domínio, contradomínio, imagem de uma função. Eu tenho essa função aqui, f de A para B. Então, tu já se liga logo. Se é f de A para B, de A em B, o A, que é o primeiro ali, né? O primeiro é o meu domínio. O meu domínio é o conjunto A.
E quem é meu conjunto A? É 1, 3 e 4. E o contradomínio é o conjunto B, que é onde está chegando a seta. Quem é meu conjunto B? 2, 3 e 5. São todos aí do B. E a imagem é o que? Observa onde chegou a setinha. Onde chegou os elementos aqui, ó. É o 2 e o 3. Foi só esses 5. Não teve nenhum elemento que foi ligado aí por 5. Então, a imagem só é o 2 e o 3. Professor, mas a imagem pode ser igual ao contradomínio? Pode. Que isso vai configurar um tipo de função que nós vamos especificar mais, vamos aprofundar mais amanhã. Que são as qualidades de uma função. Pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. Essa é uma das características de uma funçãozinha que nós vamos aprofundar amanhã. Então, domínio, conjunto A, contradomínio é o B, e a imagem é o elemento aí 2 e 3. Olha aí. Raiz ou zero de uma função. Essa é a parte mais fácil, né? Raiz ou zero de uma função. É quando a imagem é igual a zero. É tu pegar a tua função e igualar a zero. Por exemplo, x mais 2, eu igualar a zero. Que o x é igual a menos 2. O f de menos 2 é igual a zero. Fica menos 2 mais 2, que dá zero. Então, o menos 2 ele é chamado o quê? Raiz da função. É chamado de raiz da função. Por exemplo, eu tenho essa outra função aqui, ó. F de x é menos 2x ao quadrado menos 3. Vou calcular o f de 3. O meu f de 3 aqui deu menos 21. Então, quer dizer, o 3 ele é raiz? Não. Ele não é raiz da função. Mas por que ele não é raiz da função? Porque o meu resultado não deu zero. E como é que eu ia descobrir a raiz dessa função? Tu pega a tua função e iguala a zero. Aí tu ia se deparar com a função do segundo grau. Olha aí. Primeira questão. O que é que diz aí a primeira questão? Eu tenho essa função f de d em r, ela é formada, tem essa seguinte lei de formação. F de x é igual a 5x mais 2. Ele quer saber o conjunto imagem dessa função. Quem é que vai ser o conjunto imagem dessa função? Você vai pegar todos esses elementos e vai substituir na função. Você vai substituir o x por quanto? Por menos 3. Por menos 2. Todos eles aqui do D, você vai encontrar um resultado, que esse resultado é quem? É a imagem da função. Então, vou dar 2 minutinhos aí na tela, para resolver aí a primeira questão.
lá, né? Então, bora substituir todos os valores aqui, ó. Aí nós temos aqui, com menos 3, aí fica 5 vezes menos 3 mais 2, que vai ficar, ó, menos 15 mais 2, que dá menos 13. Agora com menos 2, fica 5 vezes menos 2 mais 2, que é menos 10 mais 2, que dá menos 8. Substituindo por menos 1, 5 vezes menos 1 mais 2, que fica menos 5 mais 2, que dá menos 3. Cinco vezes 0 mais 2. 5 vezes 0 é 0, fica 0 mais 2, que dá 2. Subindo por 1, 5 vezes 1 mais 2, fica 5 mais 2, que dá 7. Agora, substituindo por 2, 5 vezes 2 mais 2 é 10 mais 2, que dá 12. 5 vezes 3 mais 2 fica 15 mais 2, que dá 17. E por último, 5 vezes 4 mais 2. 20 mais 2, que dá 22. Beleza? Agora, quem é o nosso conjunto imagem? Bora montar aqui o nosso conjunto imagem. Menos 13, menos 8, menos 3, 2, 7, 12, 17 e o 22. Essa é a nossa imagem desse conjunto. Beleza? Bora aqui para a questão 2. Então, lá na questão 2, eu quero saber o f de 2 mais o f de 3 menos o f de 1. Então, o que é que nós vamos fazer aqui primeiro? Primeiro, nós iremos substituir os valores. 2, depois por 3, depois por 1. Para a gente ir depois partir para a nossa expressão aqui. Então, vamos lá. Primeiro, calculando o f de 2. Quanto que é o f de 2? É igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. O f de 2 fica 4 mais 4. F de 2 é igual a 8. Agora, bora calcular o f de 3. Fica 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. O f de 3 é igual a 9 mais 6. O f de 3 é igual a 15. E agora, bora calcular o f de 1. Que fica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. O f de 1
é igual a 1 mais 2. O f de 1 é igual a 3. Agora, vamos embora para a expressão. A expressão é f de 2 mais f de 3. Então, fica 8 mais 15 menos 3. 8 mais 15 dá 23. Menos 3, que dá 20. É o valorzinho dessa expressão aqui, né? Deu 20. Então, primeiro nós tivemos que substituir os valores para depois a gente ir lá para a expressão. Bora agora aqui na questão 3. O que é que diz aqui a questão 3? A tabela abaixo, ela foi usada na construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Responda sem que necessariamente seja preciso construir o gráfico dessa função. Letra A. Qual é o zero ou raiz da função? Letra B. Qual é o ponto de interseção da reta com o eixo Y? E a letra C. Qual o valor da função nos pontos f2 e o f de menos 2? Então, gente, ó, pelo gráfico aí, tu consegue tirar todas essas informações. Primeiro, qual é o zero da função? Falei lá no comecinho da aula. É quando o nosso y é igual a zero. O zero ou é quando o y é igual a zero. Zero é a raiz da função. Onde é no gráfico eu tenho o y igual a zero? É quando o x for igual a 1. Então, a resposta aqui, ó, o x é igual a 1, que é a raiz ou zero da função. Qual é o ponto de interseção da reta com o eixo y? Quando ela vai cortar o eixo y, é quando o x é igual a zero. É quando ela corta o eixo y. Qual é esse ponto? Vamos botar o ponto aqui, quem é? É o ponto 0. Quando o x é igual a 0, o meu y é quanto? 1. É esse ponto aqui, ó. É o ponto 0, 1. Qual é o valor da função nos pontos f2 e f de menos 2? Olhando para o gráfico ali, ó. O f2, quando o x for igual a 2, o meu y é quanto? Menos 1. Só ficar ligado no gráfico. 2, o y é menos 1. E o f de menos 2, quando o x for igual a menos 2, o meu y vai ser 3. Só ficar ligadinho ali na nossa tabelinha ali, que foi colocado na questão. Então, questão bem simples, mas tinha que estar ligado aonde? Nesses detalhes aí, que é zero da função, raiz, interseção, que é cortar o eixo y. Beleza? Bora aqui para a questão 4. Então, questão 4 é envolvendo essa parte de função que a gente fez várias questões aí no semestre anterior, né? No primeiro semestre, envolvendo essa parte aí de função. Então, eu vou dar 2 minutinhos na tela para vocês responderem aí.
Bora lá, né? Em uma corrida de táxi, o usuário ou cliente deve pagar R$ 5,00 de bandeirada, que é o valor inicial que se paga fixado no taxímetro, e R$ 2,00 por cada quilômetro rodado. Seja X a distância percorrida por um táxi e Y o preço a ser pago pela corrida. Que função matemática representa essa situação? Então, gente, ele quer que a gente represente, coloque a função matemática dessa situação aí, desse táxi. Então, o Y é o valor que tu vai pagar, né? Então, fica Y igual R$ 5,00 é a bandeirada, meu amigo, independente para onde é que você for. Se você só abrir a porta, você já começa pagando R$ 5,00. É um valorzinho fixo. Então tá aqui os 5 mais R$ 2,00 por cada quilômetro. E ele está chamando quem? O X a quilometragem, que é a distância percorrida. Então é 5 mais 2x. Então essa é a minha função matemática. 5 mais 2x, 2x mais 5, tanto faz. Pessoal, como é que eu vou fazer agora se ele me perguntasse se ele andasse 10 km, 20 km? Que é a pergunta aqui da letra B. Quanto pagaria um cliente ou um usuário de táxi se ele fizesse uma corrida de quê? 3,5 km. Lembra lá como é que é o formato da nossa função? Y é igual a 5 mais 2x. 5, que é o valorzinho fixo, e R$ 2,00 por cada quilômetro. Aí fica 5 mais 2 vezes 3,5. Por quê? X é a quantidade de quilômetros percorridos. Aí o Y é igual a 5 mais 7. Então, ele vai pagar o quê? 12 reais, que é o valorzinho que ele vai pagar quando ele percorrer 3,5 km. Então, tem questões também que ele faz assim, se uma pessoa gastou R$ 45, quantos quilômetros ele percorreu? Que é o processo contrário, né? Ele te dá esse Y e quer saber o X. Bora aqui na questão 5. Dados os conjuntos A, que é 0, 5 e 15. E o conjunto B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Seja a relação, olha aqui, ó, a relação é de quem? É de A em B. É por essa fórmulazinha aqui, ó, Y é igual a X mais 5. Podemos afirmar que os elementos do conjunto B que participam da relação os elementos do conjunto B que participam da relação. A relação é X mais 5. Então, eu vou substituir os valores de A lá na minha relaçãozinha ali. Quando o X for igual a 0, aí o Y vai ser igual a 0 mais 5. O Y é igual a 5. Outra, quando o X for igual a 5, o Y fica 5 mais 5, o Y é igual a 10. E por último, quando o X for igual a 15, o Y é igual a quanto? A 15 mais 5, o Y é igual a 20. Então, quem são os valores aqui do elemento do conjunto B? É o 5, o 10 e o 20. Com certeza está aí na letra D de dado. Questão 6.
Tem assim, ó, relembrando os conceitos de domínio e imagem da função e considerando o diagrama abaixo, que representa uma função de A em B. Uma função de A em B. Podemos afirmar que a imagem da função é. Gente, aqui eu vou até fazer um breve comentário, né, do que a gente falou lá no início da aula. Quem é o domínio? A função é de A para B. O primeiro é o domínio, que é o meu conjunto A, que é quem? 0, 1 e 4. Quem é o contradomínio? É o meu conjunto B, que é 3, 5, 7. São todos elementos do conjunto B. E a imagem? A imagem é onde a setinha está sendo ligada. Coincidente também é igual a quem? Ao meu contradomínio. 3, 5 e 7. Foram também todos ligados ali. Então, a questão quer saber quem é a imagem dessa função. 3, 5, 7, com certeza aí é a letra C. Beleza? Bora aqui para a questão 7. Os calçados são medidos por números 35, 36 e 37 para a maioria das mulheres e 38, 40 e 41 para a maioria dos homens. O número Y do sapato depende do comprimento do pé. E a forma para calcular é Y é igual a 5x mais 8 mais 28 dividido por 4. Com base nessa relação, responda. Que número calça uma pessoa cujo pé mede 24,8 centímetros? Então, o que é que a gente vai fazer? Esse 24,8, quem é? É o valorzinho do X. E nós vamos descobrir o número que essa pessoa calça. Fica Y é igual a 5 vezes 24,8 mais 28. Isso tudo dividido por 4. Y é igual a 24,8 vezes 5, que dá 124 mais 28. Isso tudo dividido por 4. 124 mais 28 dá 152 dividido por 4. Então, essa pessoa calça o quê? 38. Então, a pessoa que tem 24,8 centímetros, ela tem a pontuação de 38. Bora aqui para a letra B. Que número calça uma pessoa cujo pé mede 20 centímetros? Mesmo estilo. Fica Y é igual a 5 vezes 20 mais 28 dividido por 4. Y é igual a 100 mais 28 dividido por 4. Fica 128 dividido por 4. E essa pessoa calça 32. Beleza? Letra C. Agora, ele quer saber agora o contrário, ele quer saber o valor do X.
E ele deu a pontuação aqui, que foi 42. Aí fica 42 é igual 5x mais 28 sobre 4. Vamos fazer aqui os meios pelos extremos. 5x mais 28 é igual a 42 vezes 4, que dá 168. Passa o 28 para lá. Vai negativo. Fica 5x é igual a 140. Quem é o x? 140 dividido por 5. Então, essa pessoa tem um pé de 28 centímetros. Então, tá aí, né? Questãozinha envolvendo essa parte aí de expressões algébricas, na parte de função. Bem simples aí. Bora lá, questão 8. O que é que diz aqui a questão 8? Dados os conjuntos A, 3, 4, 5 e 6, B, 7, 9, 11 e 13. Uma função de A para B, que é igual a o 2x mais 1. Então, vamos lá. Ele quer fazer aqui o diagrama de flechas. Bora fazer aqui o diagrama de flechas. Nós temos aqui o conjunto A. E nós temos aqui o conjunto B. Nós temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13. E nós temos que substituir aqui, ó. 2 vezes 3 mais 1. 6 mais 1, 7. Então, 3 está sendo ligado por 7. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Nós fizemos nosso diagrama de flechas. Agora, essa é a letra A. Na letra B, ele quer saber o domínio. Gente, o domínio, foi o que eu falei para vocês sobre o domínio. Não é a função de A para o B? Então, o domínio, quem é o domínio? É o meu conjunto A. Quem é o contradomínio da função? Né, de A para B, o contradomínio é o conjunto B. E a imagem é onde a setinha foi ligada. A imagem, ela coincide sendo o conjunto B, mas também a gente pode colocar assim, ó. 7, 9, 11 e 13, que é a nossa imagem. E também a gente pode colocar também, eu posso especificar que é o meu conjunto A, 3, 4, 5 e 6. E o contradomínio também poderei especificar todo o meu conjunto B. Beleza? Então, uma questão aí bem simples. Fizemos o diagramazinho de flecha, né? Sendo ligado, foi substituir na minha função, lá na minha relação que ele colocou ali, que é 2x mais 1. Beleza? Então, meus queridos, hoje falamos muito aí sobre essa parte dos conceitos iniciais aí de funções, interpretação de gráfico e expressões algébricas. Encontro vocês aí na próxima aula. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.